Fala galera, mais um vídeo do nosso canal direto ao ponto. Mercado da bola, o Flamengo está repetindo a mesma situação de 2025, a mesma estratégia. Lembrando que o BAP deixou bem claro que essa transferência agora de janeiro seria uma transferência mais rápida, mais objetiva e sem enrolação igual foi a do meio do ano. Do início do ano a gente não tinha dinheiro e a do meio do ano os caras enrolaram muito para apresentar os nomes, né? E aí o BAP prometeu que em 2026 a janela de janeiro seria algo muito mais agilizado. Só que não é o que está acontecendo, né? Preste bem atenção sobre o que o Cereto vai falar sobre a negociação, possível negociação do Bidon no Flamengo e sobre as outras negociações. Acompanhe comigo. O Flamengo continua querendo o presente do Papai Noel, que já foi embora, mas continua querendo o presente, que é a contratação. A nota que o Flamengo emitiu ontem, eu achei uma nota muito ponderada, uma nota importante, no sentido de muita calma nessa hora, né? É evidente que o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, está assodado nesse momento, numa expectativa muito grande de ter os reforços. E isso acontece porque o próprio Flamengo criou essa expectativa. Quando o presidente Ubap deu uma entrevista dizendo que tem R$ 1 bilhão para investir no futebol, dizendo que vai ser uma janela muito agressiva, de que ele não vai permitir que nenhum clube do futebol brasileiro invista mais do que o Flamengo na janela. Quando ele diz tudo isso, o torcedor, é claro, fica na expectativa de grandes contratações, de um super time, de um elenco galáctico, né? Expressão utilizada pelo Real Madrid na época dos Galácticos. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter muita calma nessa hora. Nessa época do ano, é muito complicado, a gente tem que saber separar o joio do trigo, do que é informação, do que é especulação. O trabalho do jornalista é muito importante nesse momento. Eu me lembro que eu apresentava um programa na TV chamado Central do Mercado, em que era muito difícil de apresentar, justamente porque você tinha que fazer muita apuração e o jornalista tem que tomar cuidado para não ser usado pelos empresários, né? Ou pelas fontes, porque tem muitos empresários nesse momento que têm interesse de valorizar os seus ativos, de valorizar os seus jogadores. Tem interesse na negociação de um jogador, de uma transferência de um jogador de um clube para o outro, porque o empresário vai ganhar o comissionamento, vai ganhar a comissão, é disso que vive o empresário. A respeito especificamente do Breno Bidon, é claro que eu respeito a informação da Monique Danello, que é muito bem informada, uma excelente repórter, eu conheço a Monique há muito tempo, é muito séria, uma das repórteres mais sérias do meio. Pela informação que eu tenho no Corinthians, nenhuma proposta chegou ao Corinthians. Ele é um jogador que o Corinthians tem, inclusive, a intenção de negociá-lo no meio da janela, na janela do meio do ano, para o futebol da Europa. O Corinthians acha que dificilmente vai conseguir não negociá-lo no meio do ano, porque o Corinthians vai precisar negociar jogadores para fazer caixa. E é o seguinte, ele renovou o contrato recentemente até 2029. Nessa renovação de contrato, são 100 milhões de euros de multa rescisória para o futebol da Europa. E 100 milhões de euros dá quase 700 milhões de reais e 370 milhões de reais para o futebol brasileiro. Aí tem que fazer a conta para saber quanto que dá de euros. Então o Corinthians está bem calçado nesse aspecto no que diz respeito à multa rescisória. Mas a informação é que o Corinthians ainda, lembrando que ele é titular absoluto do Corinthians, não era titular na época do Ramon Dias, tornou-se titular com o Dorival Júnior, hoje ele é titular absoluto, mas o Corinthians está bem calçado em relação à multa rescisória. Eu acho que o Flamengo deve... Presta atenção no que o Renan Moura vai falar aqui, ao qual o Flamengo está sendo refém das próprias palavras, né? Bateu no peito, vamos gastar 1 bilhão, isso, aquilo, outro, ninguém vai contratar mais que nós e a galera tá inflacionando tudo. Presta atenção no que o Renan Moura vai falar aqui sobre as outras negociações que tá aí se arrastando no Flamengo. Inclusive o Caio Jorge, o presidente lá, o dono do Cruzeiro lá, já cantou a pedra que não negocia mais o cara, né? E o Flamengo parece que encerrou a negociação com o Cruzeiro. Manter, sim, uma possibilidade de negócio dentro do mercado nacional. Não descarto a possibilidade do Yuri Alberto.
Já falei isso daqui antes mesmo da virada de ano, né, Júlio Cereto? Eu acho que por uma escassez de atacantes, de centroavantes, de artilheiros, é o nome que o Flamengo não poderia descartar. É uma negociação difícil com o Caio Jorge. Eu entendo que talvez não seja o melhor momento para poder atacar a contratação desse atleta, mediante a tudo que vem vivendo o Flamengo com o Pedro Lourenço, né? Foi uma negociação difícil do Fabrício Bruno para ir para a Toca da Raposa. O Matheus Cunha sai somente depois da virada de ano, porque no meio de ano o Flamengo não conseguiu contratar nenhum goleiro e deixou também o Cruzeiro numa situação de espera, de aguardo, porque já queria contar com o Matheus Cunha para o segundo semestre de 2025 e não foi possível. Tem essa negociação agora do Caio Jorge e também não podemos nos esquecer da negociação do Arrascaeta, que até hoje também tem um histórico que divide, né, os torcedores de Cruzeiro e também de Flamengo. Então eu acho que o Flamengo deve deixar pelo menos o Caio Jorge em stand-by e partir para uma outra possibilidade de mercado. Não descarto o Flamengo também fazer nenhuma contratação de algum mercado da Europa ou até mesmo do Oriente Médio, se tratando de um atleta que talvez não seja sequer brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem alguns nomes. Eu trouxe alguns nomes em que o Flamengo tem na planilha dentro do departamento de futebol, como o Cauã Elias. É um jovem de apenas 19 anos, formado no Fluminense, está no Shakhtar Donetsk. É um valor que o Flamengo consegue alcançar mediante a esses valores que o Flamengo já até apresentou ao próprio Cruzeiro e também baseado nas próprias palavras do presidente BAP. Como bem disse aí o Cereto, eu acho que o Flamengo pode ser refém nessa janela de transferências pelas próprias palavras do seu dirigente, porque a partir do momento em que o BAP diz que pode gastar até R$1 bilhão nas janelas em 2026, coloca também uma possibilidade muito grande do próprio clube ficar diante de um cenário em que os empresários vão supervalorizar qualquer atleta, conforme já vem acontecendo nessas últimas janelas de transferências. Então, assim, quando o Flamengo se coloca nessa condição de que tem muito dinheiro, qualquer negociação que poderia ser muito mais baixa de valor de mercado acaba se tornando supervalorizada por tudo que o Flamengo vem se colocando e supervalorizando, superinflacionando o seu próprio mercado de transferências. Ou seja, o Flamengo refém daquilo que ele mesmo falou. A gente lembra que Marcos Braz já fez muita merda, Landim já fez muita merda, só que essa declaração do BAP está prejudicando o Flamengo nessa janela de negociação. Talvez os caras tenham mapeado todo mundo, porém a declaração de ter R$1 bilhão em caixa para poder gastar com os jogadores está piorando todas as negociações, por isso que o cara tá jogando os preços nas alturas, né? Deixa nos comentários o que você acha, a postura do Flamengo nessa janela. Tá repetindo 2025? A gente só não espera que chegue outro Juninho Xereca para ser reserva do Pedro. Falou, valeu, até a próxima.